O Ancião da Montanha, continuação, parte 2. Capítulo 5, continuação do Ancião da Montanha. Veja, Alatu está situada na altura de Elburz, nas proximidades do sul do Mar Cáspio, ao norte do atual território do Irã, na província de Qazvin. A esse encrave convergiam os perseguidos acólitos da Imanade Nizar. Tratava-se de um caminho pessoal focado na ressurreição como gestão espiritual. Na medida em que se revelava e experimenta um estado de consciência sobrenatural dos sinais proféticos, dentre todas dessas considerações místicas, alguns exegetas do islamismo negam a relação do êxtase a fumar substância narcótica, atribuindo a questão dos assassinos haxiches ou consumidores de haxixe uma propensão difamatória por parte de certos detratores do misticismo islâmico. Como alguém disse, os partidários do mal desfiguram-se e mistificam-se, valendo-se das eternas vítimas do bem. Durante a vida de Hassan ibn Sabah, o primeiro ancião da montanha, sua região natal, a Pérsia, encontrava-se sob o domínio do turco, sujecidas graças às passividades e cumplicidades dos árabes. Perdi aqui um pouco, mas eu acho agora. Que até esse momento governavam a área. Por essa razão, a grande missão do Ancião da Montanha seria expulsar os invasores de seu país. Para isso, contava com uma fortaleza impenetrável e com centenas de homens e mulheres fiéis à sua causa. Dentre os devotos, destacavam-se os que haviam sido escolhidos especialmente por Hassan para formar uma guarda pessoal, constituindo uma elite dentro do seu exército. Para esse fim, eram recrutados os seguidores mais jovens e mais fortes fisicamente. Esses homens tinham a obrigação de exercitar permanentemente no combate, como nós templários fazíamos, né? A prática da luta corpo a corpo, o manejo do punhal, a gente manejava o punhal e a espada para se preparar física e mentalmente. Treinavam levantamento de grandes pesos, libertando-se de correntes ou cordas que os prendiam ou realizando provas de resistências debaixo d'água. Às vezes não comiam durante dias para se acostumar a sobreviver em situações extremas. Hassan obrigava-os a passar pela prova do fogo, segundo a qual os adeptos deviam caminhar sobre as chamas ou manter as mãos sobre elas o maior tempo possível, em alusão à imemorial arte do Piravazia. Também deviam conseguir suportar todo tipo de tormento, como o suplício da roda. Nós éramos treinados na tortura desde os 9 anos. Eu comecei com 16, fui treinado até os 21 a suportar torturas. Por isso que aguentei passar 7 anos sem torturado. E dos puros, dentre os puros, como o grão-mestre os chamava, que tinham o direito de, como também hoje nos ritos escoceses, existe o puro, né, no 14º grau, o maçom puro, né? Destacava-se outra elite, a dos que tinha o direito a certos privilégios, como a dormir e à noite em frente à porta dele, vigiar o seu lado a cidadela ou rezar com ele. Para obter esse apoio incondicional, diz que Hassan tinha uma arma secreta. Afirma-se que o Ancião da Montanha, em seu inexplicável baluarte, organizava orgias para seus
novatos leais, nos quais lhe oferecia companhia de lindas jovens, com as quais se divertiam desenfreadamente. Por outro lado, o ancião da montanha administrava a esses fidais proselitos drogas que viciavam, armas brancas e venenos, juntamente com a promessa de retorno ao paraíso para gozar de novo os deleites. Mas isso seria possível se acatassem suas ordens de maneira incondicional, as quais, em geral, constituíam em consumar assassinatos seletivos. Obviamente, cumpriam sua missão, transformando assassinato em arte. A palavra hashish deriva justamente da palavra assassino. Uma breve explicação de Maloff pode trazer clareza para a disposição da inteligência tática por parte do astuto Hassan Sabah. O treinamento do Fidai é uma tarefa delicada para Hassan se consagrar com uma paixão e refinamento. Aprender a esconder o punhal, a sacá-lo com um movimento furtivo, a plantá-lo com um golpe seco no coração da vítima ou no pescoço. Se o peito estiver protegido por uma cota de malha, familiarizar-se com os pombos correios, memorizar os alfabetos codificados, instrumentos de comunicação rápida e discreta para Alanut, com o ancião da montanha. Aprender às vezes um dialeto, um sotaque original, saber infiltrar-se em um meio estrangeiro hostil, mesclar-se nele durante semanas, meses, aplacar todas as desconfianças, esperando o momento propício para a execução. Saber seguir a presa como caçador, estudar com precisão sua forma de andar, suas roupas, seus costumes, suas horas de saída. Às vezes, quando se trata de uma pessoa excepcionalmente bem protegida, encontrar um meio de se contratado e inserido em seu círculo, aproximar-se, travar amizade com alguns de seus parentes. Consta-se que para executar uma de suas vítimas, 2 fidais tiveram que viver 2 meses em um convento cristão, fazendo-se passar por monges, notáveis capacidade de camaleão que, logicamente, não se pode ser acompanhada de nenhum consumo de haxixe. O mais importante de tudo é que o adepto deve adquirir a fé necessária para enfrentar a morte, a fé em um paraíso que o martírio o faz merecer no mesmo instante em que a multidão enfurecida lhe tira a vida. Bom, a lenda do jardim do paraíso de Alamut, onde as beldades nuas, as canções edênticos, a embriaguez sensorial e o haxixe como suborno foram desfrutados pelos assassinos para ter se originado em uma memória folclórica que pertenceu ao Kiramet. Então, sob certa perspectiva, isso pode conter alguma verdade. O Alcorão descreve o paraíso como um jardim e, de uma maneira lógica, logo, a noção de um rico Alamut transforma metaforicamente a reflexão do estado espiritual de Kiamat. De qualquer maneira, é muito possível que os israelitas, sob certas condições estáticas e diante da viabilidade do desejo de realizar uma missão divina, tornasse ostensiva alguma forma de prática impactante, inspirada em estranhos pretextos dos proféticos, que pudessem ter levado a montar redes iniciáticas para a defesa espiritual do Islã. Num
obstante, uma boa parte daqueles que preferem essa religião nega seu caráter esotérico, enfatizando que os muçulmanos nunca esconderam seu culto. Portanto, esse misticismo esotérico, isto é, vulgar e compreensível, nada esotérico dos israelitas, teria mais a ver com a prática religiosa congregacional que com o estado de consciência pessoal, cuja experiência poderia abrigar em si um conflito unímico, esotérico, a maneira de uma viagem interior às profundezas do espírito. Tudo indica que o misticismo esotérico não se verifica nas práticas sociais do referido imamado islâmico, senão como uma experiência pessoal. A seita dos israelitas nos tempos do Ancião da Montanha não esmoreceu em sua missão nem se deixou abater e articulou um número de focos insurgentes por todo lado, com os propósitos de incapacitar a centralização hegemônica dos turcos e, dessa maneira, abatê-los com muito esforço. Idealizou-se uma insurreição na qual se fazia prioritária e aconselhável a variante urbana. A seita espalhou uma vasta rede de células em cada ponto urbano do Irã, em particular em Isfahan, uma localidade na qual tinha um bom volume de forças, suscitada uma circunstância de discrepância entre os dissidentes xiitas e as forças bélicas dos turcos. Os seguidores do Ancião da Montanha valeram-se como arma de luta de assassinato de personalidades de esferas políticas. Bom, pessoal, nessa parte aqui eu vou fazer um comentário. Eu contratei os irmãos soldados, espiões do Ancião da Montanha para matar o filho do Sheik do Egito. Já que eu não conseguia fazer acordo com ele, eu quis abalá-lo psicologicamente para poder atacá-lo. Enquanto ele sofresse a morte do filho, eu ia atacar, mas o nosso ataque deu errado, que ele conseguiu fazer muitos acordos com outras pessoas, e então nós perdemos o Acre por conta de eu não ter conseguido fazer os acordos políticos e de eu ter matado o filho do Sheik árabe, né? Do Sheik do Egito. Então, essa minha amizade com o Ancião da Montanha permaneceu até os últimos dias da minha vida. E eu esperava que a qualquer momento ele pudesse vir ao meu socorro, junto com seus espiões, e me socorrer, mas era impossível para ele, porque não tinha como se infiltrar junto com as pessoas de Filipe, já que Filipe desconfiava de todos. Bom, continuando, recorrer ao terrorismo seletivo foi fruto do critério de um reduzido círculo de frios e calculistas talentos da seita, a falta de outros mais para vencer. Continuando nosso estudo, Hassan Hassab exortava seus fidais a se infiltrarem, identificarem e gradualmente se transformarem no próprio inimigo quando se encontrassem em seu terreno, com o objetivo de levar a cabo a tarefa suicida. Deviam ser e agir exatamente como seus antagonistas em relação à sua maneira de se expressar e aos seus mais leves gestos e reações, imitar e adquirir seus hábitos e suas condutas, sempre assistindo cada vez que a própria crença era ofendida. O fidei proselito tinha a obrigação de se
camuflar e simular. E caso surgisse uma dúvida ou reticência contra ele, devia aproveitar o gentil ou as tubas ocasionais para desaparecer, impedindo que o capturassem. E assim, minha gente, eu usei várias vezes, não só. Existia até 1242 o Rei dos Reis, que era um rei que administrava todos os reis. E eu, Jex Muley, queria ser o Rei dos Reis, certo? Dei minha vida pela causa, pela Irmandade Templária, sim, dei. Assim como fui educado para isso. Mas também eu queria, sim, que todos os reis estivessem a meus pés. Eu queria e quase consegui ser o homem. Já era o homem mais rico e mais poderoso, mas eu queria que todos os reis caíssem e ficassem sob as minhas ordens, certo? Eu não trabalhei apenas para a ordem, eu queria montar a minha ordem, como eu estou montando agora a nova ordem de Cristo, certo? Só que difere agora porque a nova ordem de Cristo que eu estou montando é uma fundação humanitária, do jeito que a ordem templária era. Só que eu não tenho mais intenções políticas e nem religiosas. Continuando, sob uma perspectiva contemporânea, afloram aqui certas passividades que aludem às células adormecidas, que transitam com um modus vivendi inadvertido, dentro de encrave inimigos, até o momento em que são despertadas para consultar sua missão. Porém, sobre essa questão, é fundamental que se evite incorrer em equívocos e se recorrer à palavra de Ricardo Lopes Hesse. Quando se fala de células terroristas adormecidas, esta fase é invenção de ônus de prova. O que é uma célula adormecida? Ou é uma célula que opera ou não é nada. Falar de célula adormecida é, portudo, um grupo sob suspeita. Bom, continuando, existe, não sem fundamento, a suspeita que esse epiteto, célula adormecida, foi aproveitada pela administração de George Bush para justificar qualquer tipo de perseguição a determinados grupos humanos e para controlar diversas regiões, como por exemplo a Tripla Fronteiras na América do Sul, com a desculpa de que ali operam células adormecidas. Bom, suspeitas que em certas etapas da história o islamismo se identifica com o sufismo, o que levou a elucubrar certos acerca de trânsito de clandestinidade da seita por outra maneira de lutar, levando-se em conta que durante a segunda metade do século XII, um viajante de origem judaica, o semi-desconhecido Benjamin de Tutela, precedente de Marco Polo, 1254 a 1324, cita a seita islamista e um personagem chamado de o Ancião, e chega a contrariar o aventureiro veneziano ao asseverar que o ponto capital da irradiação era Cadmus, em vez de Anamut. Pelo que se sabe, o bastião de Alamut foi arrasado em 1256 por invasores asiáticos, ao passo que Marco Polo, o autor do livro das Maravilhas em 1298, reintitula o segundo Milione, ateste sua anacrônica visita em 1273. Bom, gente, eu encontrei ele, o gestor dos Anciões da Montanha, em 1277, como falei no vídeo anterior. E permanecemos nosso trabalho até 1314, certo? Mesmo preso, eu ainda continuava
tentando montar a minha estratégia de administração templária, mas já havia dividido toda os dinheiros da ordem com todos os membros da família sagrada, todos os reis, todos os 50, as famílias dele receberam os dinheiros, certo? E ficou uma grande parte apenas para a manutenção da França, certo? Por isso que surgiu a maçonaria, por isso que surgiu a Ordem de Cristo em Portugal e por isso que surgiu várias outras ordens, certo? Então, esse restante desse capítulo, a partir do dia 9 vai ser publicado, certo? Para vocês, um bom dia.